pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que se dedica ao estudo do direito das obrigações, direito civil, direito das obrigações, primeiro livro da parte especial, ok? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos. A partir do quê? A partir da estrutura. Vamos aí, ó. Estrutura, né? A estrutura das obrigações. Estrutura das obrigações. Tá certo? Então, quais seriam os elementos? De que maneira está estruturada uma obrigação? Meus amigos, olha só. Nós temos, num primeiro momento, já conversamos e agora nós iremos apenas, então, somente classificar para facilitar os nossos estudos e a identificação, por óbvio, né, nas avaliações futuras. Vejam, as estruturas, né, essa estrutura compõe o quê? Compõe a análise de alguns elementos. E, como regra, nós temos o quê? Três elementos compõem a estrutura das obrigações. Então, o primeiro elemento da estrutura é o elemento subjetivo, ok? Então, elemento subjetivo, olha aí, elemento subjetivo. E, como regra, toda obrigação contém dois elementos. Vamos a eles? Dois elementos. Então, nós teremos o sujeito ativo e o sujeito passivo, ok? Sujeito ativo e sujeito passivo, meus amigos, que também recebe o nome de o sujeito ativo de credor, o sujeito ativo de credor e o sujeito passivo devedor. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, quando conversamos a respeito da nomenclatura utilizada, né? Direito das obrigações, direito pessoal, porque é um vínculo entre pessoas, né? Pessoas se obrigam, e também o direito das obrigações pode receber também a nomenclatura de direito de crédito, ok? Direito de crédito. Então, olha só, em razão dessa classificação, dessa estrutura aqui do elemento subjetivo, credor, devedor, sujeito ativo, sujeito passivo, ok? Quer anotar? Quer? Coloca aí então, rapidamente no teu caderno. Um sujeito ativo. Sujeito ativo é aquele em favor de quem o devedor prometeu determinada prestação, ok? Então, o sujeito ativo é aquele em favor de quem o devedor prometeu determinada prestação, tendo o direito, né, o devedor, o credor, tem um direito, inclusive, o quê? De exigir o cumprimento desta obrigação, ok? Sujeito ativo. Professor, e o sujeito passivo? O sujeito passivo é o devedor. É a pessoa sobre a qual recai o dever de cumprir essa prestação convencionada, ok? Cumprir essa prestação convencionada. Anotou? Joia. Vamos adiante. Agora, perguntinha clássica, que costuma circular em provas. Quem pode ser, né, o sujeito ativo e o sujeito passivo? Quem pode ser? Quer colocar aí no teu caderno? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui ao lado, aqui, ó. Quem pode ser? Sujeito ativo ou sujeito passivo? Vejam, nós conversamos já a esse respeito, inclusive tem uma aula, só que é para os alunos de primeiro semestre. Ou seja, lá em direito privado, nós conversamos nas linhas iniciais, né? Logo no início do curso, nas primeiras linhas, primeiras lições, nós aprendemos que somente pessoas podem titularizar direitos. Somente pessoas podem se tornar, né, serem sujeitos de direitos, ok? As coisas não. As coisas não. Então vejam, a resposta aparentemente simples. Quem pode ser? Quem pode ser sujeito de uma obrigação, tanto sujeito ativo quanto passivo? Quem pode ser? Num primeiro momento, aqui, ó, qualquer pessoa.
ok? Qualquer pessoa. Agora vejam, meus amigos, entenda-se como qualquer pessoa, porque qualquer pessoa. Nós temos no estudo do livro 1 da parte geral, nós aprendemos que existem duas pessoas na nossa ordem jurídica civil. Pessoa natural e pessoa também jurídica. E pessoa jurídica. Agora vejam, há dificuldade para compreender isso aqui? Ah, professor, por óbvio que não. Por óbvio que não. Por quê? Pessoa natural, nós sabemos que são os seres humanos. Podem ser maiores, mas também podem ser menores. Os incapazes podem figurar numa relação de direito obrigacional? Por óbvio que sim. Por óbvio que sim. Ok? Eles podem não ter capacidade de fato, né? A capacidade de obrar, a capacidade de gozo, mas contrair direitos, né? Contrair obrigações, perfeitamente possível, ok? E aqui eu gostaria de deixar então só uma observação, vou colocar aqui, ó, um asterisco aqui em pessoa natural. Pode inclusive o quê? O nascituro figurar numa relação de direito obrigacional. Professor, mas o nascituro, e aí aquelas discussões todas que nós tivemos a respeito das correntes, né? Corrente natalista, concepcionista, e essa discussão é uma discussão que irá perdurar por muitos e muitos anos. O que é importante nesse exato instante aqui é saber o seguinte: o nascituro, ele titulariza o direito? Não. Ele tem uma expectativa de direito? Sim. Então vejam, a partir do momento em que se tornar pessoa, ou seja, nascer com vida, ele já nasce o quê? Tendo contraído o quê? Tanto direitos, no caso aqui, como no elemento subjetivo ativo, como credor ou devedor, ok? Ou devedor. Professor, eu gostaria que o senhor me desse um exemplo para ficar mais claro. Sim, pois não. Vamos criar o seguinte exemplo, comigo, melhor. Estamos esperando, eu e minha esposa estamos esperando um filho, né? Este filho irá nascer no mês que vem, ok? E aí o que acontece? No momento, eu hoje não consigo regressar, não consigo voltar para minha casa. Por quê? Porque sofri um acidente. Acabei o quê? Morrendo. A pergunta que se faz é a seguinte: neste caso, todo o acervo patrimonial amealhado entre Carlos e a sua esposa, o que irá acontecer? A minha parte nesse patrimônio amealhado será transferido a quem? Será transferido aos meus sucessores, inclusive a esse que está para nascer. Então vejam, toda a relação que eventualmente Carlos figure nas relações aqui de direito obrigacional, tanto como credor como devedor, será transferido a quem? Aos meus sucessores, inclusive ao nascituro. Ok? Então vejam só, né? No meu caso específico, nem bem nasceu, o Carlito já irá ter o que? Obrigações aqui em relação, né? Eu acho que mais aqui, viu? Estará o que? Figurando numa relação jurídica obrigacional, nasceu, já se enquadra aqui nessa relação jurídica. Ok? Maravilha! Então vamos adiante. Professor, pessoa jurídica também. Os senhores irão estudar lá em direito empresarial, né? A sua forma de constituição, estudar um pouquinho também em direito civil, né? Com o professor de direito civil e com o professor de direito empresarial também. Agora vejam, a pergunta aqui é a seguinte: pessoa jurídica, professor? Sim, pessoa jurídica nacional, pode ser também uma pessoa jurídica internacional, ou seja, estrangeira, pode ser uma pessoa jurídica de direito público interno, ok? Não só de direito privado, pessoa jurídica de direito público, ok? Com ou sem fins lucrativos, não tem problema, com ou sem fins lucrativos. Aliás, vejam, meus amigos, esta pessoa jurídica pode ser uma pessoa jurídica regularmente constituída ou não. Pode ser uma sociedade de fato, uma sociedade irregular
poderá ela também o que? Figurar aqui, estar dentro dessa classificação de elemento subjetivo, tanto quanto credor como devedor, como sujeito ativo ou sujeito passivo, tá certo? Então vamos adiante. Vejam, o segundo aspecto que eu gostaria de conversar com os senhores é acerca do elemento objetivo. E qual é o elemento objetivo, professor? Olha aqui, vamos colocar aqui, ó. Elemento objetivo. É o objeto da relação obrigacional. É a prestação debitória. Vejam, é a prestação debitória. Então é o elemento aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou colocar dessa forma. Acho que vai ficar bacana. É a prestação debitória. É o objeto dessa relação obrigacional. Ou seja, é a ação ou omissão que o devedor fica adstrito ao credor. Né? O credor tem o direito de exigir o quê? Este objeto, esta ação ou eventualmente uma omissão por parte do devedor, ok? Maravilha? E esta obrigação, este objeto aqui, meus amigos, os senhores sabem que ele se divide em 3 aspectos. Obrigação poderá ser de dar, obrigação poderá ser de fazer, ok? Essas duas aqui, então, têm um caráter positivo, uma prestação positiva, em que se reclama uma ação. Ação de fazer ou ação de dar. Agora tem a terceira, ok? Que teria o quê? Que seria uma prestação negativa. Isso mesmo, muito bem. Prestação de não fazer. Ok? Prestação de não fazer. Então veja, meus amigos, olha só. Olha aqui como ficou bacana esse nosso quadro. Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Né? Como diriam os romanos, facere, dare, não facere. Ok? Olha aí, hein? Dando uma arranhada. Estou brincando, isso é tudo brincadeira. Obrigação de dar, fazer ou não fazer. Tá certo? Aqui se impõe uma pergunta. Circulam em algumas questões nesse sentido. Se este objeto aqui, esse objeto, a prestação debitória de dar, fazer ou não fazer, teria obrigatoriamente o que? De ter conteúdo econômico. Anotou aí no teu caderno? Coloque assim, é necessário que o objeto, que a prestação debitória tenha conteúdo econômico? Colocou aí a pergunta? Ó, vou colocar aqui assim, ó. Ter conteúdo econômico? A resposta, meus amigos, num primeiro momento e para a corrente tradicional e majoritária é sim, ok? É necessário que essa obrigação tenha conteúdo econômico. Aliás, nós sabemos, né? Até mesmo a nossa vovó, o nosso vovô, quem já não ouviu aquele brocardo, né? Aquele ditado popular, nem relógio trabalha de graça, nem mesmo relógio trabalha de graça, ok? Então, este elemento objetivo aqui, esse elemento objetivo, ele tem de ter conteúdo econômico. Tem de ter conteúdo econômico. Tá certo? Agora, vejam, a corrente, né? Existe um pensamento moderno, um pensamento mais atual, que vai dizer que não necessariamente, ok? Não necessariamente necessite o quê? Ter conteúdo econômico. Basta que seja digno de tutela. Basta de que seja digno de tutela jurídica. E o exemplo que é dado pela doutrina é o seguinte, citação bibliográfica. Vejam, citação bibliográfica. Nós, né, da academia, quando produzimos algum artigo científico, na graduação, por ocasião do término, da conclusão da graduação, nós apresentamos o quê? O trabalho de conclusão de curso, né? Nas pós-graduações, monografia, teses, dissertações, no caso do mestrado, e as teses, no caso do doutorado, nós trabalhamos também com citações, com estudos já realizados por outros doutrinadores. E neste caso, é necessário citar a fonte desse material já analisado? Por óbvio que sim. E este seria um exemplo de uma obrigação de fazer, ok? Uma obrigação de fazer. Tem conteúdo econômico? Não necessariamente. Não necessariamente. Não me recordo o autor do livro,
da obra, mas me recordo nesse contexto de um exemplo de alguém que tenha recebido uma carta de amor e recebeu indevidamente. Foi endereçado e acabou indo para o vizinho, vamos dizer assim. E o vizinho gostou daquela carta e se recusou a entregar ao verdadeiro, né, a quem realmente ela tinha sido remetida. Obrigação, não tem conteúdo econômico, mas haveria uma obrigação por parte desse vizinho em entregar esta carta, ok? Então são esses dois exemplos aí, e essa é uma visão moderna. Isso, há possibilidade de cair numa prova objetiva? Por óbvio que não. Por quê? Porque é um tema bastante controvertido e não costuma ser objeto de prova, em especial prova objetiva. Mas amanhã, né, daqui uns dias, se os senhores diante de uma banca de concurso, pode ser que o examinador venha e queira fazer uma análise, né, fazer uma indagação com um pouco mais de profundidade, e os senhores já estão, né, sabem que existe ao menos aí esses dois pensamentos. Mas o que predomina é a corrente tradicional, em que este objeto, a prestação debitória, tem o que? Conteúdo econômico. Ok? Uma última observação em relação ao elemento objetivo. Vou deixar aqui, né? Vamos colocar aqui a pergunta. Então, ó, OBS 1. Ó, deve ter conteúdo econômico? E aí nós já conversamos. E vamos fazer agora a segunda observação. A segunda observação é necessário. Segunda observação e segunda questão, na verdade, um segundo questionamento. É necessário a determinabilidade do credor ou do devedor para que haja aí uma relação obrigacional? Vamos colocar, né, a pergunta? Olha aí. Segunda pergunta. É necessária a determinabilidade do credor ou do devedor? Ou seja, dos sujeitos, né, ativo ou passivo? Vejam, é necessário? A resposta será não. Não é necessário. Professor, não é necessário? Não. Mas a obrigação, ela continua sendo válida? A resposta é sim. Poderia dar um exemplo, professor? Sim. Vou dar dois exemplos aqui. Ó, EX dois pontos, né? Exemplo 1. Vejam, promessa de recompensa. Vou colocar um ponto aqui, ó. Promessa de recompensa. A promessa de recompensa, nós teremos o quê? A determinabilidade passiva subjetiva, ok? Passiva subjetiva, mas não a subjetiva ativa. Não ativa subjetiva ou ativa subjetiva. Por quê? Porque não se sabe quem irá encontrar, no exemplo aqui, promessa, né? Promessa de recompensa para quem possa, sei lá, perdi meu cachorrinho, né? Nalu. Eu tenho uma cadelinha chamada Nalu. E a Nalu viu o portão aberto e resolveu passear. E de repente todos em casa ficaram apreensivos, desesperados. Cadê Nalu? E Nalu? Nalu pelo mundo, tá por aí passeando. E nós resolvemos o quê? Recorrer das mídias, né, as sociais inclusive, e ofertar uma recompensa. Quem achar Nalu irá ganhar um prêmio de R$2.000, vamos lá, um prêmio de R$2.000, uma promessa de recompensa. Dá para saber quem irá encontrar Nalu? Não, mas o sujeito passivo, que deverá o quê? Cumprir a obrigação, essa prestação debitória da recompensa, já nós identificamos, ok? Neste caso, Carlito terá de pagar essa recompensa, embora não saiba ainda quem seja o sujeito ativo, o credor dessa obrigação, quem irá encontrar Nalu, ela será encontrada, ok? E o segundo exemplo, vamos lá, EX2, vamos aí manter a fidelidade aí, EX2, segundo exemplo, vamos lá, praceamento de bens, leilão, né? Olha aí, vou colocar aqui, ó, praceamento de bens, leilão de bens, ok? Então, vamos dar um exemplo, existem alguns bens que estão sendo leiloados, foram levados a praceamento para o quê? Para a satisfação do crédito
para a satisfação do crédito, né, do credor, do crédito ali executado, esses bens foram levados a leilão. Nós temos a identificação de quem é o credor? Sim. E o sujeito passivo, que irá arrematar o bem e se subrogar, né, aí nas obrigações do devedor. Dá para saber? Não, não. Quem irá arrematar se tornar o quê? Irá se obrigar a pagar todos os débitos tributários, condominiais, etc. e tal. Ok? Então você tem a determinabilidade de quem? Do credor, mas não tem a do devedor. Ok? Fizemos aí então as duas observações que penso que sejam aqui importantes para nós aqui em relação ao elemento objetivo. E agora, meus amigos, vamos tratar de um elemento que é também muito exigido em provas, que é o elemento imaterial. Vamos colocar ele desse lado aqui, ó. Elemento imaterial. Sabe, esse elemento imaterial, ele também aparece, sabe como? Vou colocar aqui em outra cor. Ele também aparece com um outro nome, elemento virtual. Olha aí. Elemento virtual ou elemento espiritual. Olha só. Eu gosto de utilizar essas expressões aqui equivalentes, não sinônimos, mas equivalentes, por quê? Porque vários doutrinadores utilizam também essa classificação. E neste caso, imagine os senhores perderem uma questão pelo simples fato de não conhecer outras formas de se classificar. Seria muito triste. Então vejam, por essa razão que eu justifico aqui que você coloque aí também no teu caderno, no teu manual caseiro, o quê? Expressões também que se referem a esse elemento virtual. E o que é esse elemento, meus amigos? O que seria esse elemento imaterial, virtual ou espiritual? É o vínculo existente, coloque aí, ó. É o vínculo existente entre credor e devedor. É o vínculo, olha aqui, ó, é o vínculo existente entre credor e devedor, meus amigos. Vínculo existente entre credor e o devedor. Agora vejam, duas teorias irão tratar deste vínculo aqui, este vínculo jurídico estabelecido entre credor e devedor, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Nós temos num primeiro momento a teoria monista. Olha aqui, ó, teoria monista. A teoria monista nos informa que teoria monista também, vou colocar aqui, ó, teoria monista, que também é chamada, anota aí no teu caderno, que também é chamada de teoria unitária, ok? De teoria unitária. Ela vai reconhecer o quê? Que entre credor e devedor existe apenas então somente monista, mono, um. Então, é aquela composta apenas pela relação de débito. Então, entre sujeito ativo e passivo, credor e devedor, existe o quê? Um único vínculo, que é o débito, a prestação debitória. Ok? Agora, por outro lado, vou colocar aqui então, ó, vamos colocar aqui em azul, somente o quê? Somente o débito. Agora, em contraposição a essa teoria monista, nós teremos a teoria dualista. A teoria dualista, ok? Teoria dualista, também chamada de teoria bidualista, binária, ok? E a teoria dualista, a teoria binária, ela propõe a existência então de, olha aí, olha só, dois vínculos, meus amigos, dois vínculos estabelecidos entre o sujeito ativo e o passivo. Que vínculos seriam esses, professor? O primeiro já está aqui, ó, débito. Débito, só que a teoria dualista é débito e responsabilidade. Joia? Vejam, meus amigos, poderia haver aí algum questionamento no sentido, professor, qual é a teoria adotada pelo Código Civil? Qual é a teoria adotada pelo Código Civil? Alguns autores irão afirmar que é a teoria dualista,
ok? Outros irão dizer, não, é a teoria monista. E para quem fala que é a teoria monista, vai dizer que a responsabilidade, ela é como, mais ou menos aqui, vamos ver se eu consigo, ó, como uma sombra. Só existe o débito, mas a responsabilidade, ela iria, né, caminharia junto com o débito, ok? Mas uma coisa é o débito, outra coisa é a responsabilidade. Já a teoria dualista não, a teoria dualista já junta, ó, débito mais responsabilidade. Penso que essa discussão não tenha tanta relevância, mas é importante saber, ok? Por uma razão muito grande, o débito, meus amigos, por uma razão muito grande, ó, por uma razão simples de compreender, o débito. O débito é o dever jurídico de cumprir a obrigação. Então vamos colocar aqui, ó, débito, dever jurídico de cumprir, olha aí, cumprir a obrigação. De cumprir a obrigação. Por que isso, meus amigos? Porque dever, e esse dever no caso é um dever jurídico. Por quê? Porque todo aquele, nós já estudamos, né? Nós já estudamos que as pessoas se obrigam umas para com as outras por intermédio do quê? Do princípio da boa-fé objetiva. É isso? A boa-fé nas relações jurídicas, ela é presumida, ok? Então, se imagina que todo aquele que contrai um débito, ele irá o quê? Ele irá cumprir esse dever jurídico espontaneamente. Então, a chave aqui, ó, que penso que seja importante colocar, um dever jurídico, né? Dever jurídico, cumprir a obrigação espontaneamente, ok? Espontaneamente, legal? Então todo credor espera que o seu devedor satisfaça, né? Haja de forma o quê? Espontânea no cumprimento daquilo em que se obrigou, tá joia? Porque não havendo o cumprimento espontâneo da obrigação, o que irá acontecer? Nós teremos o quê? Haverá o surgimento da responsabilidade, ok? Responsabilidade aqui, no caso, responsabilidade civil. Responsabilidade civil. E o que seria essa responsabilidade civil, professor? Responsabilidade civil, meus amigos, é a consequência jurídica pelo não cumprimento espontâneo, grave, espontâneo, desse dever jurídico. Então vamos lá. A responsabilidade civil é a consequência jurídica. Olha aí, ó. Consequência o quê? Jurídica pelo não cumprimento. Cumprimento e não cumprimento o quê? Não cumprimento espontâneo da obrigação. Não cumprimento espontâneo da obrigação. Tá certo? Não cumpriu espontaneamente, surge o quê? Responsabilidade civil. E nós já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre isso. Porque vejam, neste caso, a pessoa não cumpriu espontaneamente a obrigação, o que irá abrir possibilidade para o credor de responsabilizá-la civilmente, ok? De ir a juízo e cobrar o quê? Pedir ao Estado juiz que obrigue o devedor a proceder, né, a cumprir aquilo a que se sujeitou, ok? Então, por isso que eu disse que a responsabilidade civil é a consequência jurídica pelo não cumprimento do dever jurídico de realizar aquela prestação, ok? Então, olhando pelo lado do credor, seria o que? A possibilidade, olha aí, você anotando, a possibilidade de o credor ir a juízo e exigir como? Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O credor poderá exigir coercitivamente, ok? O credor poderá exigir coercitivamente o cumprimento da obrigação. O cumprimento da obrigação, certo? O cumprimento da obrigação, né? Ou não sendo possível, nós iremos verificar isso de maneira detalhada em breve, a reparação em perdas e danos em razão do não cumprimento espontâneo. Tudo bem? Olha aí.
Bacana. Agora, nós devemos ter atenção também à terminologia que é utilizada aqui, tanto para o débito como para a responsabilidade. Eu já conversei com os senhores em outras oportunidades, inclusive nós dedicamos em uma aula específica para tratar, lá em direito privado, para tratar de se dar a devida atenção à terminologia, ok? O curso de direito, meus amigos, sai, vamos dizer assim, se me permite, de maneira lúdica, né? Sai na frente quem? Quem sai na frente? Quem conhece, tem, vamos dizer assim, dá devida atenção à linguagem. O emprego escorreito da linguagem, utiliza a terminologia de maneira precisa. E muitas das vezes a linguagem utilizada, os termos não são na língua portuguesa. Nós temos também o que? A utilização de vários institutos que são grafados em latim, ok? Em inglês, em francês e no nosso caso aqui específico, em alemão. Olha só, em alemão. Em alemão, e isso cai muito em prova, vejam, o débito, qual é o nome que se dá ao débito em alemão? Eu não sei pronunciar, estou rindo justamente por isso, eu também não sei a pronúncia. Então, quando a gente não sabe, a gente fala rápido, porque daí, né? Olha só, em alemão, o débito vai se chamar Schuld. Olha lá, vamos ver mais ou menos assim, ó. Schuld. É assim que irá aparecer em alemão. O que? O débito. E a responsabilidade é Haftung. A responsabilidade Haftung. Opa, entrou um G aqui a mais. Por que isso? Haftung. Ok? Então, débito, Schuld. Responsabilidade civil, Haftung. Não, a pronúncia é por aí. Tudo bem? Então vejam, meus amigos, ó, débito e responsabilidade, né? Responsabilidade aqui no caso patrimonial. Olha só, estudamos isso, né? A responsabilidade nos dias atuais é apenas e tão somente patrimonial, não há mais responsabilidade pessoal. Já conversamos bastante a esse respeito. Então, é aquilo que eu disse. Seria o quê? Como corpo e sombra. Onde uma vai, né? Como diz a canção antiga já, né? A outra vai atrás. Débito, né? Seria o quê? Como corpo e sombra. Todavia, meus amigos, uma não está o quê? Vinculada à outra. Necessariamente não. Poderá existir aí situações em que nós iremos encontrar o quê? Casos em que há Haftung, em que há o débito e não haja responsabilidade. E o contrário também é verdadeiro. Existirão casos de haver responsabilidade, mas em que não há débito, ok? Ou seja, o Haftung sem Schuld. E isso nós iremos ver logo após o intervalo. Até já!